Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 8 de junho de 2017. A República da América. Não faz muito tempo que historiadores e arqueólogos eram unânimes ao afirmar que todas as grandes civilizações surgidas na 39 América tiveram origem a partir do domínio de monarcas absolutos, frequentemente considerados deuses. Agora, a máxima já não é mais verdadeira. Pesquisadores da Universidade Purdue, dos Estados Unidos, constataram que a cidade-estado mexicana de Tlaxcala, atual Tlaxcala, era governada por um senado desde a sua fundação, em 1250 d.C. Após décadas de escavações arqueológicas, a equipe coordenada pelos professores Richard Blanton e Lani Farguer chegou à conclusão de que o modelo de organização política das cidades-estados da Grécia Antiga também existiu nesses locais. Trata-se de uma novidade completa, diz a arqueóloga da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Unesp, Ruth Putzli. Até agora tínhamos visto trabalhos com os incas e os maias, que foram altas civilizações, mas que tinham o poder centralizado. A arquitetura. O principal indício da existência do modelo republicano tem apoio na arquitetura da cidade, com construções uniformes e ausência de mansões, templos monumentais, palácios e pirâmides. As pirâmides que existiam em outras cidades mexicanas, como Tenochtitlan, atual cidade do México, evidenciam a existência de chefes e subordinados, enquanto a presença de casas relativamente simples, totalmente diversas das construções pomposas recorrentes também no Peru e no Chile, indica um sistema de governo diferenciado, diz Ruth. Os professores Blanton e Farguer confirmaram que até 200 membros participavam do Senado e que a população pagava impostos. O achado é relevante porque não há dados referentes à existência de repúblicas fora da Europa, sendo mais comum, até mesmo no continente, formações monárquicas. É somente quando as populações se fixam que os governos começam a ser organizados, porque surge a necessidade de controlar e dirigir a produção de alimentos, a religião, as relações internas e externas e a defesa do território. As repúblicas surgiram na Grécia por conta do desejo de a população participar do governo. No México, a hipótese é que surgiu como resposta às ameaças imperiais dos aztecas. Por enquanto, as pesquisas estão apenas no começo. Ailton G. Paiva, no seu livro Espiritismo e Política, questiona: haverá alguma relação entre espiritismo e política? Esta é uma pergunta que em muitos lugares temos lido e para a qual há sempre uma resposta negativa. Espiritismo nada tem a ver com política. No entanto, tais respostas apressadas, muitas vezes, vazadas em preocupante tom de que seja até um pecado, são frutos de desinformação e de preconceitos consagrados. Sob o aspecto filosófico, o espiritismo tem a ver e muito com a política, já que esta deve ser arte de administrar a sociedade de forma justa. Em sua obra básica, O Livro dos Espíritos, o Espiritismo consagra 405 questões, ou seja, da pergunta N. 614 a 1018, para tratar das leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e justiça, amor e caridade. Tais questões envolvem, portanto, o homem no seu relacionamento com o Criador da vida, com o planeta em que vive, com seus semelhantes, com as sociedades de que participa. Logo, sob o aspecto filosófico, o Espiritismo apresenta normas políticas.
O que não se deve, nem se pode, é confundir essa visão política com a política partidária, ou seja, a política aplicada a que os homens devem exercitar nos núcleos, nas agremiações partidárias. Tais partidos são resultantes de ideologias, de objetivos, de programas, de estatutos estabelecidos em agrupamentos de determinados homens que visam, de uma forma ou de outra, realizar normas políticas ideais, ou seja, pretendem a execução na sociedade dos princípios, das normas apresentadas filosoficamente pela política. Assim, jamais o espiritismo, como doutrina, e o movimento espírita, como prática, poderão dar guarida a um partido político em seu seio, por exemplo, Partido Social Espírita, Partido Espírita Cristão, etc. Porém, as implicações dos princípios e normas políticas contidas na terceira parte das Leis Morais do Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, são muito amplas e profundas na sociedade humana. Por isso, o espírita deve ser consciente e lúcido na compreensão dessas normas e princípios, a fim de que sua participação na sociedade seja consentânea com tal visão política, e que, necessariamente, impõe exercitar a justiça, o amor e a caridade. Esse entendimento é necessário ao espírita, pois, conscientemente ou não, ele tem uma prática política, considerando-se que a própria participação na sociedade é uma participação política. O homem, por sua natureza, é um ser social, associa-se aos seus semelhantes para criar os bens necessários ao seu desenvolvimento. Dentre esses bens, alguns lhe são garantidos pelo agrupamento doméstico, outros são colocados em disponibilidade por outras instituições, também por ele criadas, a fim de satisfazerem suas necessidades de natureza social, econômica, cultural e religiosa, como a escola, a empresa, o clube, a igreja, etc. Daí a afirmação de Aristóteles: o homem é um animal político. O Espiritismo demonstra, também, em sua obra básica, já citada, a necessidade da participação do homem na sociedade, pois o homem tem que progredir, e isolado ele não tem condições disso, já que seu progresso depende dos bens que lhe são oferecidos pela família, pela escola, pela religião e demais agências sociais. Por isso os homens dependem uns dos outros, foram criados para viver em sociedade e não isolados. Assim, as pessoas, as famílias e as instituições sociais necessitam da paz baseada na justiça, na ordem e na segurança e de condições para a realização do bem comum. Para tanto, os homens associam-se em entidades mais amplas, gerando a sociedade política, personificada no Estado que, desta forma, se torna o responsável pelo bem de todas as pessoas. Deolindo Amorim escreve em seu artigo Espiritismo e a Questão Social que Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, parte 3ª, capítulo 11, afirma que o regime que melhor corresponde à índole da doutrina espírita é a democracia, porque a estrutura filosófica do espiritismo não se adapta a nenhuma forma de poder totalitário. O nacionalismo estreito é tão contraproducente quanto o internacionalismo incondicional. A democracia é regime de conciliação, de equilíbrio, porque repele instintivamente qualquer hegemonia e permite a participação de todos no progresso comum, sem distinção de classes. O sistema democrático, embora sujeito a deformações humanas, também evolui, marchando para o reinado pacífico da grande democracia cristã. Os exclusivismos são prejudiciais à ordem social, porque o progresso da sociedade depende da cooperação de todas as classes e não apenas de uma só classe.
A democracia cristã não comporta a precedência de nenhuma classe social sobre as outras, mas, ao contrário, oferece oportunidade para o bem-estar coletivo, o entendimento, a solidariedade, dentro da justiça social iluminada pelo Evangelho. Qualquer ditadura, seja de um indivíduo ou de uma classe, de um partido ou do Estado, seja do capitalismo ou do proletariado, da cruz ou da espada, da ciência ou da fé, não oferece ambiente propício à livre manifestação do pensamento porque é sempre unilateral. Dentro de um regime democrático não pode subsistir qualquer exceção de classe em detrimento da liberdade humana. A questão social deixará de ser o pesadelo da civilização quando cessar a exploração do homem pelo homem com a socialização do capitalismo. O Estado é entidade abstrata. Logo, não é o Estado que traz a felicidade geral. O Estado é bom quando os homens são bons. O maior problema, portanto, é melhorar os homens. Creio, nesse caso, que a democracia cristã, sem o predomínio de uma classe ou de outra, mas pela união de todas as classes, realizará a maior missão social da história, resolvendo o conflito entre o capital e o trabalho, para o bem-estar geral. Por todas estas razões é que à luz da doutrina espírita não aceito a tese materialista nem qualquer doutrina que reconheça a supremacia do Deus-Estado. Creio, finalmente, que a questão social, segundo a concepção da doutrina espírita, será resolvida, cedo ou tarde, mas pelo processo normal de evolução. A desarmonia entre as classes patrões e empregados, ricos e pobres, chefes e subordinados, governantes e governados não será destruída pelo providencialismo de uma fórmula ou de um sistema, e sim pela compreensão recíproca, pela exatidão de consciência, pelo sentimento de tolerância, quando cada um, em qualquer circunstância ou posição em que se encontre, sem que se faça necessária a fiscalização ou a rigidez da lei, souber viver e agir dentro da sabedoria universal do dever. Esta foi a crônica do amanhecer de 8 de junho, por Feijão.